Jogos de tabuleiro, brincadeira e exercício para a memória. Confira as dicas de cultura para o fim de semana. E ainda saiba como a espiritualidade pode auxiliar no tratamento de doenças. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro. O Horizonte Notícia já está no ar. Olá! Nesta semana foi celebrado o Dia Mundial do Enfermo. E o que muita gente não sabe é que sentimentos como gratidão, perdão, mágoas afetam e muito a nossa saúde. Foi pensando nisso que um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia incluiu a espiritualidade nas consultas médicas. O resultado dessa experiência a gente confere na matéria da repórter Gabriele Assis. Lorena descobriu que estava com câncer no final de 2018, passou por 4 cirurgias e fez diversas sessões de quimioterapia. Hoje ela está praticamente curada e superou a doença com muita fé. O primeiro dia que você tem o diagnóstico, realmente você tem aquela coisa da sentença de morte. Mas eu resolvi não, foi só um dia, desse um ano que eu tive o câncer, foi só um dia que eu caí. Porque desde o primeiro dia da cirurgia eu tinha fé e acreditei que a cirurgia ia ser boa, eu tinha na minha mente que tudo ia correr muito bem. De acordo com pesquisas, a espiritualidade e a religiosidade vêm ajudando no tratamento de doenças. O ano passado, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, inclusive lançou-se uma diretriz que é sobre cuidar da fé do paciente no tratamento. Essa diretriz ela foi formada através de vários estudos científicos que mostrou o tratamento de paciente que tinha uma fé religiosa com o paciente que não tinha nenhum tipo de fé. E foi expressivo a melhora, a adesão no tratamento daquele paciente que realmente tinha uma fé sustentada. Na mensagem pelo Dia Mundial do Enfermo, comemorado em 11 de fevereiro, o Papa Francisco lembrou da necessidade de priorizar o substantivo pessoa antes do adjetivo doente. Na mensagem, ele afirmou que durante a enfermidade, as pessoas só querem encontrar o alívio. Lorena encontrou esse alívio na fé, no apoio da família e no trabalho médico humanizado. Eu fui para um outro lado, eu fui ver uma medicina humanizada. Eu sou assim, grata demais aos médicos e eu nunca tinha passado por esse lado. Eu fazia exame, mas passar todo o processo. Então eu tenho uma oncologista que é muito humanizado, eu tive um cirurgião que é muito humanizado, que trabalhou comigo, não só paciente, médico-paciente, mas trabalhou comigo a Lorena, a pessoa que eu era. A conexão criada nos consultórios aumenta a confiança dos pacientes e melhora os tratamentos. O paciente, como nós, quando temos algo para sustentar na fé, independente da religião, que temos fé, as coisas evoluem melhor. Então, a doença, o tratamento evolui melhor e isso é comprovado. A Samsung revelou esta semana seu segundo smartphone com tecnologia de tela dobrável. O aparelho se chama Z Flip. Este é o mais novo smartphone da Samsung. O Galaxy Z Flip é o segundo aparelho com tela dobrável. Quando fechado, o smartphone cabe na palma da mão. Totalmente aberto, o aparelho tem um display de 6,7 polegadas. Ao ser desdobrado, o Galaxy Z Flip se adapta a diferentes ângulos, criando oportunidades para selfies e chamadas de vídeo sem que o usuário precise segurar o dispositivo com suas mãos. Alguns analistas são críticos com relação a esse tipo de aparelho. Para Carolina Milanese, analista de tecnologia, o novo aparelho é uma maneira de tentar fazer dos dobráveis uma categoria mais ampla e atender aqueles consumidores que desejam acessar um telefone menor ou algo que se encaixe entre um dispositivo e um telefone. O valor é alto. O preço sugerido é de R$ 8.999 no Brasil.
E a gente deixa agora a tecnologia um pouquinho de lado para falar de algo que faz parte da infância de muitas pessoas, os jogos de tabuleiro. Seja um quebra-cabeça, uma partida de xadrez ou jogo de dominó, a prática sempre foi sinônimo de lazer e descontração entre amigos e família. E eles não são só para diversão não, viu? Esse tipo de atividade é um excelente exercício para a memória, além de ser uma alternativa de socialização longe de tablets e celulares. Os jogos de tabuleiro estão em alta, sejam como opção para socializar, para desenvolver habilidades ou mesmo para passar o tempo. No Brasil, esse movimento começou um pouco mais tarde, cerca de 2010, e desde então a gente pulou de um cerca de 2 mil jogadores, colecionadores, para hoje mais de 150 mil pessoas jogando, colecionando, então é um crescimento realmente exponencial. Os jogos de tabuleiro ajudam a exercitar o cérebro, potencializando a aprendizagem em crianças, estimulando a produtividade de profissionais e mantendo habilidades em idosos de maneira divertida e prazerosa. A gente costuma usar a teoria das múltiplas inteligências para falar sobre com que os jogos contribuem. E eles contribuem com todas elas, desde da inteligência interpessoal, naturalista, a de autoconhecimento, musical, tem jogo que trabalha a inteligência musical, e tudo isso, todas essas inteligências juntas contribuem para o desenvolvimento, tanto da criança, quanto para ficar um cérebro mais ativo e aguçado em idosos, até adultos. O Brasil é líder na América Latina e ocupa o 13º lugar no mundo de desenvolvedores de jogos de tabuleiro. Seguindo essa tendência, Belo Horizonte está ampliando o mercado, com espaços compartilhados onde as pessoas podem se reunir para jogar. Como sempre foi um mercado muito de nicho, a gente tem explicadores de jogos para trazer os jogos para o pessoal. Você vai sugerir os jogos para um determinado grupo, você vai explicar regras. Esse universo de jogos que é desconhecido, ele se torna esse conhecimento se torna mais viável. Renan veio com as amigas neste espaço compartilhado que funciona há 6 meses na região centro-sul da capital. No local, há mais de 500 opções de jogos de tabuleiro. A gente junta para jogar, eu acho que é uma atividade divertida e é prático, né? Igual eu falei, às vezes pode trazer um baralho e é uma coisa simples de se carregar e já dá para divertir com várias pessoas. E há quem use os jogos de tabuleiro para fugir um pouco da tecnologia. Débora reuniu os filhos e uma amiga para se desconectarem. Como eles estão muito viciados nesses jogos, Xbox, celular, aí eu resolvi mudar um pouquinho, né, a rotina deles e relembrar os jogos antigos, né? Confira as dicas de atrações para o fim de semana na nossa agenda cultural. A final da 9ª edição do concurso de marchinhas Mestre Jonas acontece nesta sexta-feira a partir de 8 horas da noite no Mercado Distrital do Cruzeiro. Criado para resgatar a tradição das marchinhas de carnaval em Belo Horizonte, o concurso valoriza as composições locais. Quem for fantasiado tem entrada gratuita. O Grupo Galpão apresenta a peça Nós no Centro Cultural Minas Tênis Clube nesta sexta-feira e sábado às 9 da noite e no domingo às 8 horas da noite. A peça debate questões atuais como violência e intolerância a partir de uma dimensão política e integra a programação da 46ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Os ingressos estão sendo vendidos nos postos da Simpark por R$ 20 e na bilheteria do teatro. A classificação é de 16 anos. No sábado e no domingo, às 4 horas da tarde, o Centro Cultural Minas Tênis Clube também recebe o espetáculo Peter Pan. A peça narra a história do jovem que se recusa a crescer e passa a vida a ter aventuras mágicas. Peter Pan é personagem clássico da literatura infantil mundial e foi eternizado pelos estúdios Disney na animação de 1953. Os ingressos estão disponíveis nos postos da Simpark por R$ 19 e na bilheteria do teatro. Após décadas de incerteza, um autorretrato sombrio de Vincent van Gogh foi declarado genuíno. Especialistas o identificaram como o único trabalho pintado pelo mestre holandês enquanto ele sofria de psicose.
O autorretrato de 1889 de Van Gogh foi confirmado como genuíno após décadas de incerteza. Especialistas o identificaram como o único trabalho pintado pelo mestre holandês enquanto sofria de psicose. As dúvidas sobre a autenticidade da obra de propriedade da Galeria Nacional de Oslo foram levantadas pela primeira vez em 1970. O museu norueguês decidiu acabar com as dúvidas apenas em 2014, enviando a obra a Amsterdã. A pintura é a única que pode ser ligada a um autorretrato que Van Gogh descreveu em uma carta a seu irmão Theo em 20 de setembro de 1889, como uma tentativa enquanto estava doente. O pintor foi atingido por um episódio psicótico grave que durou 1 mês e meio a partir de julho daquele ano. Um ano antes, cortou sua própria orelha após uma briga com seu amigo, o pintor Paul Gauguin, iniciando um longo período de entrada e saída de hospitais e abrigos. A pintura está em exibição no Museu Van Gogh, em Amsterdã, e retornará a Oslo quando seu novo Museu Nacional for inaugurado em 2021. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, ao vivo aqui na TV Horizonte. E é claro que eu vou estar aqui, esperando por você. Até lá!